lives, não sei se você se recorda, Christian, a gente falava até disso. O 7-1 que a gente tomou da Alemanha não foi para o Filipão, nem foi para a seleção brasileira, foi para o futebol brasileiro, foi para dirigente, foi para treinador, foi para jogador, que o nosso futebol está muito abaixo, mas muito abaixo do nível europeu, entendeu? E isso a arbitragem acompanha, a arbitragem está igual. O jogo de ontem, eu tenho muito, eu fico ouvindo falar aí, porque o Galo é o virtual campeão brasileiro, e se fosse o Palmeiras, iam falar do Palmeiras. Se fosse o Inter, iam falar do Inter. Ah, porque só vai ser campeão, porque foi ajudado pela arbitragem. Longe disso, não existe isso. A nossa arbitragem não é uma arbitragem desonesta, é uma arbitragem ruim. Ruim. O árbitro que apitou ontem o jogo do Atlético Mineiro jamais poderia apitar esse jogo. Sabe por quê? Porque era um jogo que podia valer o título. O Atlético Mineiro pode ser campeão ontem, porque se o Flamengo perder o jogo amanhã para o Ceará, o Atlético foi campeão no domingo, com resultado de domingo. Então, um jogo que está valendo um título brasileiro não pode ser apitado por um árbitro que um mês antes fez a maior lambança do campeonato, que expulsou o cara, foi para o VAR, voltou. Então, assim, a arbitragem está muito confusa. O VAR, que eu defendo sempre, você sabe disso, uma ferramenta espetacular, na mão de incompetente, ela vira uma arma. É como se você pegar uma R15 e botar na mão de alguém que nunca atirou. Vai fazer lambança, não tem jeito. Então, hoje, a arbitragem está vivendo um momento muito ruim. E ontem, no jogo do Atlético, para mim foi muito claro. Marielson Alves, o Atlético não precisa disso. O Atlético está jogando muita bola, o Atlético está ganhando. Agora, o que aconteceu ontem, o que aconteceu em vários outros jogos, é uma vergonha. Não porque foi o Atlético, não. Aquilo não foi nada em benefício do Atlético, não. Aquilo foi porque ele é um árbitro enrolado. Ele é um árbitro tecnicamente muito fraco. Entendeu? O árbitro nunca pode ir ao VAR e abrir mão da convicção dele. Ele estava próximo ao lance, ele achou que não foi pênalti. Aí ele volta lá e vai marcar o pênalti, porque o cara do VAR falou. No lance da expulsão do Renato Kaiser contra o Flamengo e Atlético Paranaense, a mesma coisa. Ele expulsou de forma convicta. Depois ele volta lá e diz que foi uma entrada temerária. Uma vergonha. Ele é fraco, ele não tem competência para estar apitando um jogo desse nível. E aí, o que eu costumo falar é o seguinte: o maior culpado não é ele. O maior culpado é o senhor Alício Pena Júnior e era o senhor Gaciba, que escalam um cara desse para um jogo da importância que foi o jogo de ontem. Aí eu pergunto, por que não botou o Daronco para apitar Fluminense e o Galo? Só uma observação. A pergunta de vocês aí podem perguntar para o Marcelo à vontade, tá? Marcelo, é só uma questão. Eu estava aqui vindo para esse programa e pouco antes estava na participação de um outro programa e que saiu o áudio do VAR. Eu mesmo não acabei não vendo, mas foi me relatado por um amigo no debate, que o árbitro pediu a confirmação, porque ele, no diálogo com o VAR, ele falou, vi uma mão, preciso de confirmação. Ele, pelo que você disse aí, ele não acreditou nele, mas pelo áudio que foi relatado, ele teria pedido a consulta, porque ele tinha visto o toque de mão, tá? Então, assim, depois vale a gente dar uma olhada nessa questão do que foi dito no VAR, no áudio do VAR, só com uma observação, porque isso muda o contexto do que ele disse ou do que ele tinha de convicção. Mas era só um acréscimo. Mas, Betinho, o VAR é imagem. Eu já tenho um ditado que diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ele podia até ter sido chamado pelo VAR, que eu acho que se foi chamado, já foi um absurdo. Porque não, mas ele chamou, é isso que eu estou querendo te dizer. Ele convidou o VAR para poder ajudá-lo a tomar uma decisão. Aí não vejo problema. O VAR não está ali para ajudar ninguém. O VAR só pode chamar o árbitro se existir e isso não é pensado pelo árbitro do VAR, não. É pela equipe do VAR. Se ficar claro para todos eles que houve um erro claro da regra. O cara não, mas nessas condições, nas condições de penalidade, nas condições de expulsão. Sim. Mas aí eu digo o seguinte: se ele estava convicto de que aquilo ali não foi suficiente para uma marcação de pênalti, ainda que o VAR tenha chamado, ele tem a imagem do vídeo. Ele pode ver de novo por todos os ângulos. É isso que eu estou te falando. Ele que chamou o VAR, ele que quis o auxílio do VAR. Eu acho que ele está correto. Ele pode ter perguntado alguma coisa, mas o VAR tinha obrigação.
o VAR tinha por obrigação de falar assim, olha, não houve nada, o lance foi normal. Podia Não, falar. tudo bem, o Deixar VAR bem claro sim, mas... aqui, ó. Betinho, peraí. Tá aqui, a gente está vendo aqui no GE, a gente tem que dar o crédito, realmente teve o áudio já divulgado, e o juiz, após não marcar a penalidade, o árbitro e fala assim, possível mão, eu vi, jogador com posição natural na disputa de braço, a bola bate no peito do atacante e vai na mão do defensor, a disputa é natural, o atacante deve dominar no peito e vai na mão do jogador, que abaixou a mão na disputa natural. A cabine do VAR, então, avisa, possível penal, aguarde Marielson, desculpa, e conclui, recomendo uma revisão, possível pênalti. Você está vendo, Betinho? Mas ele que chamou. Ele, árbitro, falou o seguinte, situação normal, que o que ele viu foi correto. A bola bateu na mão, bateu aqui perto do ombro, perto do braço, mas foi uma situação normal de jogo. Ele definiu como o que realmente aconteceu. Agora, aí o cara fala, possível penalidade. Ele vai no vídeo e ele muda o que ele viu. Ele mudou a convicção dele. Como ele Marcelo. fez Flamengo e Atlético Paranaense, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele expulsou de forma muito correta. E quando o cara chamou ele no VAR, que eu também não sei porque que chamou, ele tinha que falar o seguinte, não, eu continuo com a minha convicção. Marcelo, mas aí eu quero só um contraponto que eu queria levantar um debate, e eu não quero, quando eu estou trabalhando também muito profissionalmente no que eu estou, com coerência no que eu penso. Eu entendo que a gente vive no futebol brasileiro uma necessidade e, em alguns momentos, um egocentrismo de que o árbitro tem que ser protagonista. O árbitro não é protagonista de absolutamente nada no futebol e ele torna-se um grande profissional quando ele passa despercebido da partida. E vejo com uma grande resistência, assim como tiveram resistência contra o Uber, contra o ônibus gratuito, entenda bem, eu entendi sua percepção, quero só que a gente dialogue junto aqui, algo amplo, além desse negócio da questão do jogo, de questão de favorecimento, não estou falando disso, estou falando no geral. O conceitual, para mim, é problemático. Por quê? Porque você tem uma ferramenta que ela tem que te auxiliar para você coibir quaisquer que sejam injustiças no futebol. Você tem que favorecer, não é a mesa de boteco, você tem que favorecer o vencedor que tem que ganhar o jogo. Entendeu a concepção? As pessoas, porque vai chamar o VAR? O VAR tem que ser utilizado, senhores. O VAR está ali para ser uma ferramenta que evita uma injustiça. Mas a mesa de boteco vai ficar triste porque eu não vou comer pão de queijo zoando que foi roubado. Pô, futebol é muito caro para isso. Betinho, só vamos esclarecer uma coisa. O VAR hoje existe, ele é regulamentado para algumas situações. Existe um protocolo que o VAR tem que seguir. Não é para... Sim, eu conheço ele. Olha só, pegar aqui o palmeirense lá. Tu imagina se o VAR ontem para o jogo para chamar o juiz e falar assim, bota o Daverson para fora porque aquela simulação dele, aquela palhaçada lá... O cara acabava com o jogo do Pitana, que foi muito bem no jogo. Ele acabava com o jogo do cara. O VAR Sim. Tem que chamar para um erro... A gente tem que lembrar o seguinte, o VAR é uma ferramenta de apoio. O jogo continua sendo apitado pelo árbitro principal. Mas é isso que eu estou te falando. A responsabilidade é do árbitro principal. Então, assim, o árbitro principal, se ele está convicto de que aquele lance não foi pênalti, ele só pode ser chamado se o VAR entender que houve um erro claro dele. E não foi Entendi, Marcelo. Você é inteligente, você é muito inteligente. Mas o que eu quero te falar é exatamente o conceito. Para mim, acho que a discussão é boa, cara. Eu acho isso ótimo, acho isso diplomático. Para mim, na minha visão, pode ser turva e pode ser equivocada, é relativa, minha visão relativa. Cara, não tem essa, velho. O ser humano, ele vai ser principal para poder auxiliar, porque ele tem que tomar decisão, ele tem que dirigir o carro e tal, mas a ferramenta, se ela mostra, cara, não tem como brigar com a imagem. Mais uma vez, não estou falando do lance de ontem, estou falando o seguinte, se é pênalti, cara, se é pênalti, o VAR tem que chamar, tem que falar, não pode um cara perder o salário dele, o emprego dele, qualquer que seja o time, para poder falar assim, mas o árbitro é o protagonista do jogo. É uma pinóia, ele vai pagar? Ele recebe R$4.000 por mês, trabalhando de segurança policial, maltratado, os clubes são culpados por isso, você disse muito bem, porque não pagam a profissionalização dos caras, mas aí ele vai decidir sobre a vida de milhares de pessoas
sobre um pênalti que deveria ter sido marcado e não foi marcado, porque a imagem, ele quer brigar com a imagem, várias vezes isso acontece. Ah, mas 15 pênaltis na partida. Cara, tem que dar 16 se forem pênaltis. Eu concordo. Eu tenho medo de dar 2 pênaltis pessoal, na partida no Brasil. Vamos botar o resto da turma aqui. Mauro, Luca e Pedrão, vocês têm alguma pergunta para o Marcelo? Gente, desculpa. Não, não, eu queria até colocar pimenta aí nessa questão aí, que eu gosto de ver o circo pegar fogo. Não, mas tá pegando fogo não, Marcelo. Já queriam expulsar o Deverson, Pedro, olha só, cara. Pô, aí não dá, mas deixa ele lá, pô. Mas a questão é a seguinte, o que eu entendo que o Marcelo quer dizer é o seguinte, que o VAR, ele, no Brasil, por exemplo, eu acho que o VAR é mal aplicado, porque a maioria dos árbitros que não tem peito, eles se debruçam no VAR. O VAR é uma ferramenta consultiva, como disse o Marcelo, de apoio. E na maioria, existem, se eu não me engano, são 4 situações do jogo em que o VAR ele é soberano. Né? Impedimento, se a bola entrou ou não e tal, essas coisas. Mas questões interpretativas, o árbitro de campo tem a decisão soberana. E o que acontece é que muitos árbitros, a grande maioria dos árbitros, me desculpa, Marcelo, dizer isso, né? Você pode até me corrigir, mas eu acho que a maioria dos árbitros é covarde. É isso. Eles não querem chamar a responsabilidade para si e preferem colocar a culpa no VAR. Ah, se decidiu errado, a culpa foi do VAR que me chamou. Infelizmente. Mauro, ainda tem outra coisa. Fala aí, Luca. Fala que depois eu emendo das duas. Fala aí. Luca e Pedro, estão abertos para vocês perguntarem para o Marcelo também, tá? Só para dar um complemento, eu entendi um pouco da discussão diplomática que a gente teve aqui na live agora há pouco, mas é o seguinte, óbvio, eu entendo que o Betinho quer trazer, tipo, se foi ele que chamou, é porque ele estava confuso. Ok, isso eu entendi. Ô, Lucas, só me fala um negócio. Só um parêntese. Só um pouquinho. Rapidinho. É uma só. É só uma. Rapidinho. O Tinga driblou o goleiro. Derrubado lá. Campeonato pro Corinthians. E aí, senhores? A mesa de boteco vale mais do que um cara ser campeão com a justiça? Só essa que é a questão. Ok, mas a gente começou esse papo de arbitragem justamente falando que a arbitragem no Brasil ela não é mal intencionada e sim ela é mal preparada. Esse capítulo de 2005 é justamente um parêntese nisso tudo que contrapõe, mas só nesse tempo, o que a gente em que houve uma intenção, houve dolo, houve má fé, exatamente. Aquilo foi um escândalo. Infelizmente, né? É uma mancha que a gente tem na arbitragem brasileira. Digno dos maiores escândalos do campeonato italiano, envolvendo máfia, envolvendo casos de aposta, envolvendo as maiores maluquices da história. Não por acaso é chamado de máfia do apito até hoje, né? 2005. E tem tudo a ver com que muitas vezes compra de resultado, não sei o que aconteceu lá na Itália, muitas vezes. A grande questão é, nesse lance específico que o Marcelo trouxe para a gente, é o seguinte, não pode, ou pelo menos não poderia, o árbitro de campo, ele ter uma convicção e 2 segundos depois ele fazer a função inversa, que é ele falar, na real, eu acho que eu estou em dúvida. E aí ele vai ao VAR, sendo que o VAR, se tivesse entendido que ele cometeu um engano, deveria chamar, porque o protocolo é esse. O VAR entende. Mas ele pode consultar, gente. O Mauro mesmo acabou de falar que é uma ferramenta consultiva. Mas assim, gente, olha só. Por que ele vai consultar se ele tem a ferramenta de que porque ele teve dúvida, cara. Eu quero saber se vocês vão perder o emprego de vocês, se vocês não vão tirar dúvida. Tudo bem, mas se ele teve dúvida, ele sabe que quem tá lá em cima vai corrigir ele se ele tiver errado. É isso. O Betinho, exatamente. O VAR é um... Ele não precisa chamar o VAR. Se houver qualquer situação em que ele teve uma visão errada, por exemplo, uma interpretação errada, o VAR vai chamá-lo. Maurão, mas ele que teve a dúvida. Ele falou assim, eu tenho dúvida. Mas olha só. Ele não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Não, olha só. De qualquer maneira, ele foi o VAR, ele viu, e para mim, ele brigou com a imagem. O Betinho, o VAR não é para isso. Ele não pode apitar, ele tem que esquecer o VAR. Ele não pode apitar confiando no VAR. A arbitragem é dele. Até porque o VAR pode queimar, pode dar algum problema e não ter o VAR. A partir do momento em que ele apitou e ele tem dúvida, na cabeça dele é o seguinte, se eu errei, o VAR vai me chamar. Porque é para isso que o VAR serve. Pô, meu irmão, olha só, tu deu pênalti, mas não foi pênalti, ou o contrário, entendeu? Aí o VAR tem que chamar. O protocolo do VAR é esse. Como, eu não sei, eu não ouvi o áudio, né? Mas eu já conheço o Marielson, eu já sei das lambanças dele. Então, assim, se ele não tem convicção
para manter aquilo que ele viu, e ele falou no áudio, tu citou aí agora, ele falou, não, para mim bateu na mão, mas foi lance normal. Ele não pode apitar, filho. Ele não, tem muito árbitro que está, como o Mauro falou, se apoiando no VAR. Ou então faz o seguinte, acaba com o juiz de campo e vamos apitar só com o VAR, só com a imagem, que também é um erro. A imagem, ela não tem como medir a intensidade. Eu boto a mão no teu ombro, sem fazer nenhuma força, e você desaba. A imagem vai lá, tá vendo? O cara foi empurrado. Entendeu? E você desabou porque você quis. Eu não fiz força nenhuma. Então, isso a imagem não tem como saber. E por que o Luca falou aí do impedimento? No impedimento, porque aí o impedimento é a linha uma com a outra. O cara não tem como ir contra aquilo. A imagem está mostrando que um está mais ou menos, ou um está na frente, ou um não está, ou está mais à frente do que o outro. Aí tu não tem que discutir com a imagem. Se realmente, naquele momento, o cara estava à frente, tu não tem como discutir. E para o assistente é muito mais difícil, porque é muito rápido e ele tem que, né, no cruzamento de um com o outro, ele tem que marcar. Agora, para o árbitro, não. Então, a gente tem alguns árbitros que são fracos, são incompetentes e estão se escorando a arbitragem deles num equipamento que não era para ser de ajuda e está acabando que o Brasil está complicando, está todo mundo ando.